Oi pessoal, aqui é a Amanda e no vídeo de hoje nós vamos explorar como digitalizar moldes a partir da imagem de um livro ou até mesmo de um molde físico. Essa é uma técnica excelente para traçar moldes no Clo a partir de recursos pré-existentes. Então vamos lá conferir? Neste tutorial, vamos focar em como traçar a modelagem a partir de uma imagem ou de um livro. Para tutoriais de construção do traçado do zero, assista aos vídeos que estão anexados na descrição deste vídeo. O primeiro passo é escanear uma imagem de um livro. Eu utilizei uma impressora digital para digitalizar. A técnica que vamos verificar também serve para uma fotografia de um molde real, mas é preciso levar em consideração o ângulo. O mais recomendado é utilizar um scanner para obter a imagem, para que o ângulo seja reto. Veja este exemplo de uma imagem ideal para digitalizar o seu molde. É importante que a imagem esteja nítida e o ângulo esteja reto para não haver distorção da imagem. Vou iniciar utilizando a imagem que obtive de um livro. Para adicionar a imagem que servirá de base para a criação do traçado, vou criar um retângulo utilizando a ferramenta de polígono e em seguida selecionar a opção retângulo. Dou um clique esquerdo na janela 2D para acessar a janela de precisão. Vou então inserir a medida de uma área que já testei previamente para comportar as medidas do molde em escala real. Com a ferramenta de gráfico, vou adicionar a imagem escaneada. Da mesma maneira, vou inserir a medida que já verifiquei previamente. A imagem será importada na escala na qual foi escaneada, portanto é necessário ajustá-la para a escala real, de acordo com as proporções do corpo do avatar que será utilizado. Neste caso, não tenho as medidas exatas do molde e estou utilizando como referência uma tabela de medidas de corpo 38 feminino que foi utilizada para traçar este molde no livro do qual digitalizei a imagem. Você também pode ajustar o avatar de acordo com as medidas compatíveis com a base de modelagem para garantir uma boa vestibilidade. Caso tenha interesse, assista ao tutorial de editor de avatar para verificar como editar as medidas corporais do avatar com precisão. Caso não tenha as medidas de referência, você pode utilizar medidas aproximadas utilizando como referência alguma medida do avatar como base e considerar uma pequena folga. Agora que já tenho a imagem ajustada para a escala real, vou iniciar o traçado dos moldes considerando o fio reto. Para visualizar o fio, basta ativar este ícone no menu vertical da janela 2D. Para esta técnica, vamos utilizar a ferramenta Polígono Linha Interna para criar o traçado. Dou um clique para iniciar e vou direcionando a ferramenta dando cliques e seguindo o contorno da imagem. Para criar áreas curvas, mantenho a tecla Ctrl pressionada. Então faço o contorno completo e dou 2 cliques para finalizar a linha. Para criar áreas com pences, vou apenas criar um ponto utilizando a ferramenta Adicionar ponto dividir linha, bem no centro da linha da pence. Agora vou traçar o molde da frente da mesma maneira, traçando com a linha interna e pressionando o Ctrl quando houver áreas curvas. Caso queira criar linhas em ângulo reto, você pode pressionar a tecla Shift para travá-lo nesta direção. Em seguida, também vou adicionar apenas um ponto no centro da área da pence, sem vazar a linha, pois vamos criar a pence mais adiante. Em seguida, vou clicar com o botão direito e selecionar a opção Unir pontos em sobreposição, para caso haja algum ponto sobreposto. Isto fará com que a forma seja contínua e fechada, permitindo o passo seguinte. Agora vou clicar novamente com o botão direito e selecionar Clonar como peça. Agora vou criar as pences utilizando o ponto que criei anteriormente, onde estava marcado o centro da pence. Vou dar um clique direito em cima do ponto e selecionar Adicionar pence. Agora vou inserir as medidas de acordo com as medidas da pence do molde.
Caso queira aprender mais a fundo sobre pences no Clô, assista ao tutorial acima. Vou fazer o mesmo para a pence das costas. É muito importante que todas as marcações necessárias para a montagem da peça, como por exemplo linhas de base, piques, marcações de pregas e pences, sejam repassadas para a modelagem. Para fazer isto, você pode ativar a superfície translúcida no menu vertical, sobrepor o molde ao retângulo da imagem de referência e, com a ferramenta Polígono Base, traçar as principais linhas do molde. E caso seja necessário inserir piques, utilize a ferramenta de pique e clique com o botão esquerdo na área desejada para criá-lo. Caso deseje, é possível ainda aplicar edições ao molde, utilizando as ferramentas da janela 2D para ajustar segmentos e suavizar, otimizar ou até mesmo substituir curvas. Com o molde pronto, vou posicionar as peças próximas ao avatar na janela 2D. Em seguida, vou clonar como peça simétrica com costura. Neste momento, podemos clicar com o botão direito e selecionar Arquivar no retângulo onde inserimos a imagem de referência, pois não queremos simulá-lo. Ele ficará apenas como uma espécie de gabarito. Note que ao arquivar um molde, ele ainda pode ser acessado ao clicar novamente com o botão direito e desarquivar. Isto é útil caso você aplique edições posteriores ao molde extraído e queira voltar a verificar a imagem do molde base original. Então vou ativar os pontos de posicionamento e posicionar a frente e em seguida as costas. Agora vou costurar os moldes e em seguida simular. Note que esta modelagem não possui margem de costura. O valor da margem é inserido sobre o molde finalizado, segundo a máquina na qual a peça será costurada ou conforme o acabamento a ser utilizado. Para adicioná-la, vou utilizar a ferramenta Margem de Costura. Em seguida, vou aplicar detalhes como acabamentos e tecido. Este é o resultado final. Aproveite essa técnica para criar inúmeras possibilidades de modelagem utilizando recursos pré-existentes. E aí, o que você achou? Já conhecia essa técnica? Me conta aqui embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e também, se quiser ver algum conteúdo específico, pode deixar aqui embaixo nos comentários também. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.